aula, vamos combinar o dia. Está dando o sinal verde aí, né, doutora? A outra coisa, viu, Bozo, do que você falou também, eu apreciei tudo que você disse, e apreciei principalmente quando você citou Bela Vista. Sim. Bela Vista é a minha cidade. Então, eu fiquei muito feliz de você ter citado lá no distrito de Educativo, eu conheci agora final de semana um bugre, um indião lá, e o senhor é o diretor, eu vejo aquele programa e já citou um programa aí dos nossos, Alma Guarani, que ele gosta e tal, que também é uma parceria. Verdade. Então, essa abertura possibilita isso, possibilita que várias produtoras possam trabalhar, mas mais do que isso, doutor Geraldo, eu queria destacar uma fala sua aí em relação ao pluripartidarismo, né, essa coisa isenta que deve ser o bom jornalismo, e o presidente da Assembleia mantendo, como você disse, né, sem apartidariamente, dizer que esse é o grande trunfo dessa regionalização da programação. Eu acho que esse é o grande ganho, principalmente para mim, que sou jornalista, que prezo muito a questão da ética, da liberdade de imprensa principalmente. Nós nunca tivemos, né, desafio alguém a apontar-se em algum momento, em algum programa que são produzidos e que vêm sem nenhum tipo de censura, né? Eles têm ali nominados já no acordo de cooperação mútua qual é a parte de ambas, e há uma confiança mútua disso. Nós tivemos debate com a Heloísa Helena agredindo através de um debate da própria Uniderp, né, fazendo críticas duríssimas ao presidente da República. Nunca houve, principalmente da parte do poder público, na pessoa do governador Zeca do PT, alguma ingerência, dizer isso pode, isso não pode. Então eu acho que se houve um grande avanço na questão da democratização dos veículos de comunicação do estado de Mato Grosso do Sul, a gente tem que tirar o chapéu nesse sentido, porque o governador nunca fez esse tipo de objeção, e as emissoras estão aí para abrir o debate para todos os segmentos, para todos os candidatos políticos. Nós fomos os primeiros a fazer o debate eleitoral na Prefeitura de Campo Grande, quer dizer, sempre dando vez e voz e os tempos corretamente para aqueles que querem lá expor suas ideias, né, com seu pensamento crítico ou não, mas que tenham ali um espaço democrático para que possam falar, que eu acho que esse é o papel mesmo dessas emissoras públicas. Bosco Martins, Dr. Geraldo Escobar. Infelizmente chegamos ao final do nosso quadro, mas desde já o Dr. Geraldo é dono da casa, e para o senhor eu digo que as portas estão sempre abertas do nosso programa, ok? Chegamos ao final de mais um quadro Ponto de Vista. No próximo bloco, você acompanha o quadro Momento Jurídico e ainda a segunda parte da entrevista com o conselheiro federal da OAB de Mato Grosso do Sul, Vladimir Rossi Lourenço. Só um instante. Quem já não ouviu falar em pensão alimentícia? Pois bem, apesar de muitos já saberem sobre o assunto, ainda existe muita dúvida quando o assunto é esse. E o seu Momento Jurídico tenta esclarecer algumas das principais dúvidas. Bom, a primeira delas é o seguinte: não é somente o filho que pode receber do pai. Os pais também podem receber dos filhos pensão alimentícia, desde que comprovado a necessidade. Então, a necessidade pode ser tanto do filho quanto dos pais. Outra dúvida bastante comum é em relação a uma porcentagem mínima do valor que quem recebe tem que pagar para quem vai precisar receber. Pois bem, não existe uma porcentagem mínima. O valor da pensão é calculado em cima da necessidade de quem vai receber e da possibilidade de quem vai pagar. Outra situação bastante comum é em relação à idade limite para se receber uma pensão alimentícia. Pois bem, essa idade é até a maioridade civil, 18 anos. Mas em alguns casos, quando comprovada a necessidade de continuar recebendo, quem recebe pode continuar recebendo, mas desde que comprovada essa necessidade. Outro ponto muito importante: quem não paga pensão alimentícia pode ser preso. É um dos únicos casos em que existe uma prisão civil por dívida. Então, não é bom deixar atrasar a pensão alimentícia, porque senão pode ir preso. A Justiça analisa caso a caso
para dar a cada um aquilo que lhe é justo e correto receber. E não se esqueça, na dúvida, consulte sempre um advogado. O que é direito, é direito. Nós estamos chegando agora a 11 de agosto, dia do advogado. Como o senhor vê o mercado de trabalho para esses novos advogados que estão entrando, né? Nós vemos o mercado de trabalho como um assunto que demanda uma atuação permanente da ordem e também da advocacia. Não foram muitas as leis que foram editadas pelo Congresso Nacional que, a pretexto da distribuição da justiça, afastou o advogado do mercado de trabalho. Quantos são juizados onde as partes podem deduzir sua pretensão diretamente sem a presença do advogado? E essa questão não tem só o foco no mercado de trabalho e numa defesa corporativa da atuação do advogado. Tem um foco no acesso integral do jurisdicionado à justiça. Porque o que temos visto de Cotia é que as partes vão a esses locais e às vezes funcionários com muito boa vontade deduzem a pretensão dessas partes, mas em face da não qualificação técnica desses funcionários, há um direito coartado, vazado naqueles instrumentos que são reduzidos a termo por esses funcionários. O que nós buscamos é que só a presença do advogado vai possibilitar que esta pessoa, que é cidadão brasileiro, que eventualmente é um cidadão brasileiro que não tem condição de contratar um advogado, e aí o Estado tem que fornecer o defensor público para ele, que esse cidadão brasileiro possa deduzir integralmente a sua pretensão no âmbito do judiciário. E só vai fazer isso através de um advogado, não temos dúvida disso. Portanto, deverá ser uma luta constante da ordem, doravante, a modificação dessas leis para que se torne presente e permanente o princípio constitucional da indispensabilidade do advogado. Essa indispensabilidade não é formal, não é pro forma, ela é concreta e deve ser concreta. Penso eu que essa luta do advogado da OAB vai auxiliar na expansão desse mercado de trabalho que está recebendo anualmente um número muito grande de bacharéis, por um outro fator, que é o número excessivo de faculdades, não é, nesse país, que é uma outra luta da ordem também, para efeito de tentar reduzir essa quantidade de cursos jurídicos, e muitos deles, infelizmente, sem nenhuma qualificação. E com relação ao exame de ordem, como o senhor analisa o alto índice de reprovação em todo o Brasil? Penso eu que está, num primeiro momento, diretamente ligado ao número de faculdades e de faculdades que não têm condição técnica de colocar no mercado de trabalho um bacharel minimamente qualificado. Nós temos visto, infelizmente, já em São Paulo, no nosso estado, em outros estados da federação, que a oferta de vagas nessas faculdades é maior do que o número de pessoas que lá se dirigem para fazer o curso de Direito. Isso é ruim. Você tem uma oferta muito grande, esses são cursos efetivamente mercantilistas, e a população tem que estar alerta para isso. Não tenha dúvida que o primeiro fator que provoca esse resultado, às vezes muito ruim de ser visto por nós, do exame de ordem é esse, é a baixa qualificação em decorrência da deficiência dos cursos jurídicos. É um assunto que nos preocupa. Há muito tempo nós estamos trabalhando com o Ministério da Educação em Brasília para tentar encontrar uma solução para isso. A solução é, primeiro, estancar a criação dos cursos. Segundo, fazer uma verificação, uma fiscalização melhor desses cursos. Os que não estiverem habilitados devem ser fechados. Com isso a gente vai estar a médio prazo, talvez, resolvendo esse problema. E o exame de ordem, pelo menos para efeito da advocacia e da sociedade brasileira, trabalha com um filtro, né? É um exame de aptidão, não é de seleção, mas tem esse papel importante de colocar um profissional no mercado de trabalho minimamente qualificado. Doutor Vladimir, como o senhor analisa a questão das prerrogativas dos advogados referente ao atendimento dos presos nas delegacias, nos presídios? É importante essa pergunta porque ela permite estabelecer um alerta de que nós não podemos estabelecer uma generalização que tem sido feita, e geralmente a imprensa faz isso e leva isso para o inconsciente coletivo, de que o advogado que atua no direito penal é um advogado criminoso, ele é um advogado criminalista. Eventualmente aquele que desborda os limites da lei, que avança nos limites éticos e legais, esse efetivamente não é um advogado, esse deve responder pelos seus delitos, um processo de ampla defesa, e se for provada a materialidade e a autoria do delito por ele cometido, deve ser punido pelo Estado. O que nós não aceitamos efetivamente é
que se faça uma generalização em face de alguns fatos que têm acontecido e que são fatos isolados. A imensa maioria da advocacia brasileira trabalha sob a lei, trabalha dentro do código de ética da profissão e defendem o seu dia a dia com muita galhardia e com muita honra à profissão. Nós, efetivamente, não aceitamos, respondendo concretamente a sua pergunta, não aceitamos essa ideia de que todo advogado que vá a um estabelecimento penal, porque é lá que ele desempenha, o advogado criminalista, a sua função, deva ser revistado. Na verdade, a pasta do advogado, os seus instrumentos de trabalho fazem parte de um rol de sigilo profissional que a gente tem que defender. A lei nos permite isso, a Constituição também. O que nós vamos estar propondo agora para o Conselho Federal é uma outra discussão. Aprofundar uma discussão para ver se nós vamos rever algumas posições. Por exemplo, se fala hoje em detector de metal nas delegacias. Nós, como cidadãos, passamos o tempo todo por isso, né, em bancos, em aeroportos, não nos rebelamos. Então é um assunto que me parece que a gente vai ter que inventar, uma discussão mais ampla e óbvio que podemos até nos submeter a isso sem problema nenhum, mas todos têm que submeter, os promotores, os juízes, os defensores, todos nós, porque na verdade todos estão sujeitos a estar sendo ameaçados para efeito do exercício dessas profissões. De sorte que é um assunto que nós vamos estar levando já para a próxima reunião do Conselho Federal, para a gente aprofundar e discutir amplamente isso, sem nenhum problema, sem nenhuma peia, sem nenhum receio, discutir, ouvir as opiniões e ver a posição que a OAB pode tomar em relação a isso. Agora, violência, doutor Vladimir. Como o senhor analisa essa situação de insegurança que se instalou, né, no Brasil e principalmente no estado de São Paulo? Eu acho, é uma análise pessoal minha, que isso tudo foi acontecendo pela ausência do Estado em alguns pontos, mas como essa ausência do Estado se dava em alguns pontos, esse vácuo provocado pela ausência do Estado permitiu que grupos tomassem posse desses espaços. Infelizmente, os grupos que tomaram posse são grupos, poderiam ser ONGs, poderiam ser associações de bairros, que tomassem posse desses espaços onde o Estado esteve ausente, né? Há muitos anos isso aconteceu, mas infelizmente é o grupo do crime organizado, né, que acabou tomando posse desses espaços, desse vácuo, e isso foi recrudescendo, o Estado se ausentando, a população de uma certa forma não cobrando a presença do Estado nesses locais, e isso foi se disseminando. Estamos vendo isso de uma forma já bastante preocupante em São Paulo, recentemente já no Paraná também. Eu acho que o Estado tem que se fazer presente. E para isso é importante que as autoridades públicas cumpram seu papel institucional, é importante que as autoridades públicas deixem de lado questões menores de disputa, de competência, de atribuição, se unam, o governo federal, governos estaduais, para que possam passar à população pelo menos uma esperança de uma segurança pública e de paz na nossa vida do dia a dia. Doutor Vladimir, e para finalizar, durante essa semana, de 10 a 16 de julho de 2006, o senhor é o presidente interino da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Conselho Federal. Como é exercer este cargo? Eu usaria duas palavras para definir esse exercício interino da presidência do Conselho Federal. A primeira palavra seria a palavra honra. É uma honra para um advogado do interior do Brasil presidir uma instituição de tanta credibilidade como a OAB. Apesar de ser um espaço curto de tempo, eu espero que tenha desempenhado dentro dos padrões impostos pelo nosso Estatuto, pela Constituição e pelos anseios da advocacia brasileira. Em segundo lugar, que é uma grande responsabilidade. Nós somos 600 mil advogados, próximos de 600 mil advogados nesse país, de uma categoria que todos têm opinião própria, todos elevam a sua voz para reivindicar, para cobrar, para exigir, e efetivamente quem preside uma instituição dessa tem que ter muito ouvido, né, e falar o mínimo possível para poder cumprir com esse papel importante de tocar, ainda com um curto espaço de tempo, uma instituição que na verdade serve de um ponto de equilíbrio e de um porto para que todas as questões que envolvem o interesse da sociedade brasileira seja debatido, discutido, aprofundado, para se buscar sempre a melhor solução. Portanto, uma honra e uma grande responsabilidade. Muito obrigada pela sua participação hoje no OAB na TV. Obrigado. E se você quiser participar do programa OAB na TV ou então encaminhar sugestões, entre em contato com nossa assessoria de comunicação. Pode ser por e-mail, anote aí,
oabnatv@oabms.org.br. Ou, se preferir, ligue.